Felipe Salto. Felipe, boa noite, boa sexta-feira à noite para você. Né? Eu queria, na verdade, já começar levantando a bola a respeito da Petrobras. Né? A gente teve, toda essa semana foi um caos, a gente está até conversando com o senador Humberto Costa agora há pouco sobre o caso, né? Entra Haddad, Rui Costa, Alexandre Silveira, Prates, Lula, né? O mercado vai, né? Como é que você avaliou todo esse processo, né? E como é que você avalia o comportamento do governo? Bom, Sakamoto, prazer estar aqui com você de novo, conversar com vocês. Eu estou vendo que essa vinheta eu estou mais bonito, viu? Então eu preciso tomar cuidado aqui quando eu me conecto para preparar bem o cabelo aqui. Não, mas a Que a gente foto... até inveja. O pessoal tem outras pessoas aqui que todo mundo queria uma vinheta que nem do salto, né? Aí, ó, tá Mas tá vendo? ótima a vinheta. Mas ó, deixa eu lhe dizer, eu acompanhei aqui uma parte do que dizia o senador Humberto Costa. Eu diria o seguinte, eu acho que a Petrobras ela é um tema que mobiliza corações e mentes, né? Eu não estou naquele grupo de economistas mais liberais ortodoxos, né, ao extremo, que acham que a empresa então prometeu a distribuição dos dividendos extraordinários, então agora vai encastelar esse recurso para voltar com uma política de aumento do investimento estatal, e isso é ruim. Eu acho que tem que ir devagar com o andor, que o santo é de barro, né? A empresa é uma empresa sólida, ela tem fundamentos, ela foi saneada, ela está em boas condições financeiras. Agora, é claro que é ruim você ter uma quebra de expectativa, inclusive até para as contas públicas, porque essa ajuda, né, que o próprio ministro Fernando Haddad calculava aí em pelo menos 6 bilhões de reais, ela provavelmente não virá. Então, o que eu entendo é que a gente tem que analisar essa questão sob dois prismas, né? Primeiro, essa questão de que sim, a empresa, ao não fazer a distribuição, ela pode ter um efeito sobre o plano de investimentos a médio e longo prazo. Acho que até o professor Luiz Gonzaga Beluso falava sobre isso, né, recentemente, acho que foi hoje ainda, um artigo, uma entrevista. E, por outro lado, de fato, foi uma coisa um pouco intempestiva, né, que gera efeitos de curtíssimo prazo, turbulências, porque o mercado esperava uma coisa e veio outra. O próprio governo, né? Você tem vários governos, na verdade. O Ministério da Fazenda também esperava uma certa direção e veio outra, em que pese ele não ter colocado, né, no orçamento, na proposta orçamentária e no orçamento aprovado, a lei orçamentária anual, essa perspectiva aí de dividendos tão elevados quanto se vislumbrou aí nos últimos dias que poderiam se configurar. Ô Salto, falando, além da Petrobras, né, que gerou até um racha, né, de posições do governo Lula, tem um outro assunto que também tem gerado rachas e debates internos, que é a questão do FGTS. Né, a questão do fim do saque aniversário, por exemplo, né, entre outros temas. Né? Como é que também se analisa essa questão que afeta diretamente os brasileiros? Sem dúvida. O FGTS é uma espécie de poupança forçada, né? Então, ele tem uma remuneração, você acaba constituindo o fundo de garantia forçadamente e o trabalhador tem direito a usar esses recursos em determinadas situações e seguindo a legislação vigente. Qual é a disputa agora que se coloca? Há uma questão envolvendo o mercado de crédito, né? Hoje você sabe que o crédito consignado ele é muito espraiado nos servidores públicos, né? No serviço público, porque os servidores de carreira, os servidores concursados, eles têm uma renda líquida e certa. E tem um empregador também que é praticamente impossível de quebrar, né? Então, é o Estado brasileiro. Então, ele sempre tem o recurso em última instância, né? Lato sensu aqui, de emitir dívida pública para garantir pagamentos de salários, que são despesas obrigatórias. Então, quando você faz o crédito consignado e oferece o próprio parte do rendimento, né, o acesso à folha salarial como a contrapartida, você consegue taxas de juros mais baixas. O uso do chamado saque aniversário, ele tem permitido aí modalidades de crédito consignado que chegam a ter taxas de juros, no caso dos trabalhadores da iniciativa privada, bem menores do que as taxas médias do chamado crédito pessoal, mais ou menos na razão de 1 para 4, né? Então, quando vai se mexer nisso,
é preciso ter muito cuidado, né? O ministro Marinho está numa direção de querer acabar com o saque aniversário e o ministro Haddad acha que é melhor manter e encontrar uma outra saída para essa questão de aprimoramentos eventuais na questão do mercado de crédito. Por quê? Porque você pode gerar turbulências desnecessárias num mercado que já é bastante relevante. O saque aniversário, apesar de ser uma lei que politicamente aí a gente tem que lembrar, né, derivada dessa mudança do governo anterior, me parece que na avaliação da Fazenda é positivo. Então, tem que ter muito cuidado também para que não se avance de uma maneira talvez populista, esse termo é complicado, mas como pretende, por exemplo, o Ministério do Trabalho, e ter cuidado e ouvir mais o Ministério da Fazenda. Eu acho que nessa matéria, Banco Central e Ministério da Fazenda vão precisar entrar pesadamente para evitar que se faça bobagem, ainda mais se vier por medida provisória, né? Para concluir, essa discussão desses dois temas, dá a gente inferir que, no caso, o ministro Haddad também está interessado que esse dinheiro continue chegando na economia diretamente, né? Porque é um dinheiro que acaba, os trabalhadores caem na conta, boa parte deles não vai investir, não vai procurar um CDB para investir, vai comprar, né? Vai gastar, né? Então vai pagar dívida, vai tudo isso. E, por outro lado, o ministro Marinho está olhando a poupança, essa poupança sendo utilizada pela construção civil e pensando em geração de empregos, é mais ou menos por aí? Exatamente. O dilema é esse, porque esse funding, né, essa poupança forçada, vamos lembrar, você lembrou bem, ela serve também para investimentos em infraestrutura, para construção civil, né? Você tem o chamado FI, FGTS, que é um bolo também dos recursos do fundo que acaba ajudando nos investimentos. Então, em última análise, os dois, eu acho que aí tem uma convergência, estão preocupados com a mesma coisa, que é produzir algum resultado em termos de política econômica que promova efeitos na renda, no emprego, no investimento agregado. Mas a preocupação técnica aí do ministro Haddad deve ser bastante bem ouvida, porque se você muda isso da noite para o dia, você pode gerar efeitos no mercado de crédito em termos de reduzir essa oferta que não são desejáveis, né? Então, tem que ter cuidado. Eu acho que o dilema é esse mesmo, né, que você coloca, e não é uma disputa que está resolvida. Pelo que a gente viu hoje ao longo do dia, o clima esquentou e tudo mais. O ministro Haddad está numa linha que eu acho mais correta, que é de apresentar um projeto de lei, discutir isso com calma. Já o ministro Marinho quer uma medida provisória e, lendo pelo noticiário hoje, ele parece ter conseguido avançar aí no convencimento do presidente da República, né? Vamos ver o que ele vai arbitrar. O presidente Lula conhece esse assunto também muito bem, né? Porque não é a primeira vez que se discute essa questão. Nos governos anteriores do PT já se aventou essa possibilidade de mudar as regras do FGTS, mesmo no governo Fernando Henrique e outros. E agora eu acho que o que precisa haver aí é calma e ouvir muito a Fazenda, porque é um tema muito técnico e o volume de recursos que nós estamos falando é muito grande. Você pode acabar gerando efeitos sobre a atividade econômica num momento em que o crescimento econômico todo mundo está revisando para cima, inclusive, né? Nós aqui na Warren estamos esperando um crescimento em torno de 2 a 2,2 para esse ano. Já tem casas projetando 2,3% e também é um ano de recuperação da indústria. No que se refere ao crédito, né, que é o tema aí que é o pano de fundo dessa questão do FGTS, também no ano passado a gente viu dados muito bons quando a gente olha para a retomada aí do papel de bancos públicos e de uma maneira organizada, viu? Porque no caso do BNDES, por exemplo, os desembolsos estão aumentando, mas você fez dessa vez de uma maneira a garantir a remuneração mínima do FAT, né, do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, o tema do crédito eu acho fundamental para a gente discutir crescimento, desenvolvimento econômico, mas medidas assodadas e tal, prometendo mundos e fundos, a gente tem que sempre desconfiar um pouco, né?